Olá, você que me acompanha aí por este Brasil, estudando aí firme e forte direito previdenciário. Vamos falar sobre uma classe de dependentes. Quem são os dependentes? Os dependentes, eles têm uma ligação econômica com os segurados. Segurados obrigatórios ou facultativos da Previdência, do Regime Geral de Previdência Social. Isso é, por essa ligação, por essa dependência econômica que poderá ser presumida ou deverá ser demonstrada em algumas situações, para algumas classes desses dependentes, eles terão direito a alguns benefícios previdenciários. Este é o principal conceito com relação aos dependentes. Então, com a palavra já te leva a entender, depende de alguém, depende do segurado. Os dependentes nós vamos dividi-lo em três classes diferentes. A primeira classe é o que a gente chama de classe preferencial, isso é, ela vai preferir as outras. Existindo alguém desta primeira classe, as classes seguintes não terão direito a receber os benefícios devidos aos dependentes. Então, primeiro vamos ver quem são as pessoas que estão dentro desta primeira classe. Nós temos os cônjuges, temos os companheiros, companheiras, os filhos e equiparados até os seus 21 anos, inválido em qualquer idade. Tente por um seguinte detalhe com essa questão do inválido. O artigo 17 do regulamento, isso é, do decreto 3048 de 99, determina que a invalidez deverá ocorrer antes dos 21 anos ou situações de emancipação, de casamento. A emancipação legal, ela ocorre, muito claro, com o casamento, com o emprego público, serviço do emprego público e outras situações. Então, lá no artigo 17 do regulamento, está prevendo que essa invalidez deverá ocorrer antes dos 21 anos, tá ok? Mas, se o meu filho nós sofremos um acidente de carro, meu filho é meu dependente. Meu filho tem 16 anos de idade. Nesse acidente, ele acaba ficando inválido, ele perde todos os movimentos completamente, tá? Só vai conseguir falar, né? Mexe aqui pra cima, ele fica inválido. Isso é, ele não terá capacidade laborativa. Ele ficando inválido, ele se torna meu dependente. Se eu falecer, ele tá inválido, não tem como recuperar, eu vou falecer como mãe dele. Quando ele já tiver os seus 25, 26 anos, ele vai estar amparado? Vai estar amparado, tá ok? Deficiente intelectual ou mental. E aqui também a lei faz uma ressalva. Além de ser deficiente intelectual ou mental, deverá ser comprovado judicialmente, tá ok? Deverá então ter um termo judicial que ele realmente é deficiente mental e intelectual. E ele não possui capacidade plena para o exercício laborativo, tá ok? Ele também, então, é considerado dependente. Perfeito? Segunda classe. Segunda classe entram os pais do segurado. Então, vamos supor um exemplo. Eu, Lilian, acabo falecendo. Estou vinculada ao regime geral de previdência social. Não tenho filhos, não tenho marido, não tenho uma união estável, então não tenho um companheiro. E meus pais dependem economicamente, dependem financeiramente da minha pessoa, do meu trabalho. Eles poderão ter direito à pensão por morte por causa do meu falecimento? Sim, neste caso sim. Como não existe essa primeira classe, eles terão direito aos benefícios. Terceira classe, os irmãos. Desde que até os 21 anos, inválidos, e a mesma questão da deficiência intelectual ou mental, tá ok? Aí ele também é considerado deficiente. Uma classe vai excluir a outra aqui nessa situação. O que significa isso? Vamos supor, cuidado muito com as questões que vão te induzir ao senso de justiça. Como assim? Pensa na seguinte situação, já foi questão de prova. O segurado, o José, ele acaba falecendo. Ele é casado com a Maria e tem a mãe dele, a Joana. O José, casado com a Maria,
sustenta a sua mãe, a Joana. Nessa situação, falecendo o José, a Maria e a Joana vão ter direito à pensão? A Joana, que é mãe, não. Mesmo que ela dependa economicamente do filho, não vai ter direito, tá ok? Quem vai ter direito à pensão será a esposa, a Maria, e não a mãe, Joana, tá ok? Então, os benefícios que eles vão ter direito, nós temos dois: a pensão por morte e o auxílio reclusão. É esses benefícios que esses dependentes terão direito. Uma classe excluindo a outra e a primeira classe preferencial. Como a gente já falou, tem esse vínculo econômico que liga os dependentes ao segurado. A primeira classe não precisa demonstrar que depende economicamente do segurado. Já a segunda e a terceira classe, sim. Isso é, os meus pais, para ter direito, se eu acabar falecendo, não sou casada, não tenho companheiro, não tenho filhos. Então não existe ninguém nessa classe preferencial. Para que eles façam jus à pensão por morte, eles terão que demonstrar que eles dependem economicamente de mim. Depende da minha remuneração. Nossa, minha filha sustentava, ela pagava as minhas contas, eu dependia economicamente, financeiramente dela. Senão, eles não terão direito, não farão jus aos benefícios. Perfeito? Já a segunda classe, igualmente. Então, sempre na questão vai aparecer que comprovou, era dependente econômico, dependia do segurado. Então, dependendo do segurado, não existindo a classe anterior, aí sim vai ter direito aos benefícios. Mais um lembrete sobre essas classes de dependentes, elas concorrem em igualdade. Então, você imagine a situação aqui, por exemplo, para a primeira classe. Acaba falecendo o José. O José era casado com a Maria e tinha 2 filhos. Quem vai ter direito à pensão? Os 3. A esposa Maria e os 2 filhos do José. E eles competirão em igualdade. Isso é, o valor do benefício será repartido igualmente a cada um, a esposa e aos 2 filhos. Eles são iguais aqui, como os pais e os irmãos. Então, eles concorrem em igualdade de condições, da mesma classe. Tá ok? Só adiantando um pouquinho, né? E se é aquele caso do José, que tinha a Maria e tinha a Joana, mãe dele? Se a Maria recebeu e a Maria morre também, pode passar a pensão para Joana? Não, porque elas estão em classes diferentes. Então, morrendo o último da classe que recebia a pensão, não vai passar para as classes seguintes. Perfeito? Mais um detalhe importante é falar sobre os equiparados. Os equiparados são os tutelados e os enteados. Eles que serão equiparados aos filhos. Perfeito? Perfeito. Como que se prova? Bom, tutelado, o termo de tutela. E o enteado, o segurado fará uma declaração que ele é, sim, dependente econômico. Esse aqui, o enteado, tem que ter uma prova de dependência econômica. Toma cuidado que isso já apareceu e é uma ótima pegadinha, porque você lembra que eles são equiparados aos filhos. Equiparados aos filhos, os filhos não precisam comprovar, como estão na primeira classe, não precisam demonstrar a necessidade financeira, isso é, que dependem economicamente. Portanto, toma muito cuidado, aqui vai ter que ter uma prova do enteado, tá? Esse comprova a dependência econômica para ser equiparado a filho. Se equiparando a filho, perfeito, tem direito aos benefícios, preferencialmente. E a guarda? A avó que tem a guarda do neto, muito comum hoje em dia, os avós ficarem com as guardas judicial. Isso é, eles são os guardiões, os responsáveis por aquela criança. A mera guarda não dá direito a benefícios, ele não será dependente, o menor sob guarda, tá ok? Então toma cuidado com isso. Então um vô que tenha meramente a guarda não pode ser considerado neto o seu dependente, então não irá daí passar, por exemplo, né, com a morte dar uma pensão. A guarda não, tá ok? A não ser que a guarda seja para fins de adoção. Então a guarda, quando com exclusividade para fins de adoção, aí ela até gera o direito de dependência, tá bom? Aí até se enquadra como um filho, como equiparado. Companheiros. Os companheiros, eles também não precisam demonstrar a necessidade econômica por estar na primeira classe, classe preferencial.
Perfeito, mas eles precisam demonstrar que existe a união estável, tá ok? A súmula 382 dita que não é essencial que convivam sobre o mesmo teto, moram como se casado fossem, mas eles precisam comprovar essa união, tá? Isso é uma convivência duradoura, perante a todos, todos têm conhecimento de seu convívio social, sabe que aquele é um casal, eles vivem, têm intuito de formar uma família, vivem uma união estável. Esses também têm direito ali na primeira classe, concorre em igualdade com os filhos eventuais que tenha, de um primeiro casamento ou que tenham em comum, sem problema nenhum, tá? Companheiros, inclusive os companheiros do mesmo sexo. Então, casais, tá? Homoafetivos têm os mesmos direitos resguardados de casais heterossexuais. Claro, tivemos diversas mudanças e hoje uma abertura muito maior, inclusive aceitando, né, esses casais, hoje já tendo que ter o reconhecimento, os cartórios já aceitando, fazendo as declarações de união estável, perfeito. Temos então uma abertura muito maior. O INSS já há muito tempo já adota essa postura, tratar o companheiro homoafetivo igual se fosse de sexos diversos, tá ok? Então são iguaizinhos aqui. Então não importa se é um casal com 2 homens ou um homem e uma mulher, os direitos são os mesmos, perfeito? E a perda da qualidade? Perder a qualidade de segurado, aqui nós vamos dar uma pincelada por cima, é simplesmente com o filho, quando ele completar seus 21 anos, cessando a invalidez ou então mesmo, né, aquela deficiência que ele tem e a emancipação. Já no caso do cônjuge, será separação ou divórcio que quebra aquele laço. Dos companheiros, acabou a convivência, nós já não temos mais a mesma união, não tem essa união estável. Aí também já quebra o vínculo. A súmula 333 do STJ dita que o cônjuge que renuncia os alimentos em uma separação, um divórcio, se ele comprovar necessidade superveniente desses alimentos, ele terá direito à pensão previdenciária. Legal, né? Claro que o cônjuge, quando se divorcia, acaba já quebrando esse vínculo. Se tem prestação de alimentos, um dos cônjuges deve pagar uma pensão alimentícia ao outro, eles continuam resguardando as características ali de dependente, tá ok? E claro, os demais dependentes, cessando a invalidez e claro, também o falecimento, tá ok? Então, uma pincelada bem por cima dos principais pontos que são cobrados quando há perda da qualidade do dependente, perfeito? Então, ele perdeu aquelas características, tá? O cônjuge não é mais cônjuge porque se divorciou, o companheiro não é mais companheiro, pois não vivem mais uma união estável, se separaram, o filho já completou seus 21 anos, não é mais inválido, se recuperou, hoje tem capacidade laborativa. Então são essas situações, tá ok? Uma ressalva eu vou fazer também com o filho. Toma cuidado, que é outra questão que já foi diversas vezes pegadinha e mexe com o teu senso de justiça. O filho que esteja estudando, ele passou dos 21 anos. Pensa na seguinte situação: aquele filho que perdeu os pais, hoje ele está estudando, faz faculdade de medicina em tempo integral, não tem como trabalhar. Ele recebe pensão previdenciária pelo falecimento dos seus pais. E aí, como é que vai ficar a situação desse filho? Completando 21 anos, ele vai perder? Vai, não tem jeito, já está pacificado, perdeu a pensão. Claro, pode ser ampliado esse prazo em alguns regimes próprios de previdência social, portanto não confunda. Então, alguns regimes é permitido, tá ok? Mas aqui não. Para a questão da tua prova, para questões de direito previdenciário, regime geral, perdeu, não tem direito a ampliar a qualidade de segurado após 21 anos. 21 anos é o limite e não tem jeito, tá ok? Então, são principais situações da perda da qualidade de dependente, tá ok? Vamos falar então agora dos excluídos do regime geral de previdência social? Eles vão ter duas principais características. Eles estão geralmente vinculados a um regime próprio de previdência social. Então são, que está aí no seu material, os servidores vinculados à administração pública, estão vinculados à União, o Estado, o município, quando não estiverem amparados
né, por um regime próprio de previdência social, claro, eles estarão no regime geral. Agora, se eles estão amparados por um regime próprio, automaticamente eles estão excluídos do regime geral. Então, o civil, o militar, eles estão excluídos. Também é excluído aquele que trabalha para organismo oficial internacional, o Brasil seja membro, como exemplo a ONU, e lá esteja amparado por um regime próprio. Se ele não está amparado por um regime próprio, ele será considerado segurado contribuinte individual. Também aquele que está trabalhando nesses organismos oficiais, mas vinculados pela União, trabalhando pela União. Estes, quando não amparados por um regime próprio, estarão no regime geral como empregados. Se não, amparados por regime próprio, também estão excluídos do regime geral. E o estrangeiro sem residência permanente no Brasil que trabalhe representando o país estrangeiro em missões diplomáticas, em consulados, este também estará automaticamente excluído do regime geral e também amparados por regime próprio. Toma cuidado. Vamos imaginar a seguinte situação. Um paraguaio que mora ali em Cidade do Leste, né? Fronteira com Foz do Iguaçu. Todo dia ele trabalha como empregado para uma empresa em Foz do Iguaçu, uma empresa brasileira, constituída sobre as nossas leis, no Brasil, na cidade de Foz do Iguaçu. Mas ele é domiciliado no Paraguai, ele mora em Cidade do Leste. E aí, o cara está excluído ou não do regime geral? Negativo, ele está vinculado, a empresa vai recolher, ele vai ser empregado no regime geral, tá ok? Então, o estrangeiro sem o domicílio, sem a residência permanente no Brasil, é aquele que vai trabalhar representando país estrangeiro. Em missões diplomáticas, em consulados, ele está representando um país estrangeiro, não está ali no Brasil, está representando a Inglaterra, né, Suíça, um país estrangeiro, tá ok? Então essas são as principais características. Lembrando dessas duas características, você mata qualquer questão de quem está excluído ali do regime geral, quem não vai se enquadrar como segurado, tá ok? Então, visto agora o conceito de dependentes, esses excluídos, vamos falar um pouquinho sobre o conceito previdenciário de empresa. Me acompanhe. Então, o conceito para o direito previdenciário de empresa, ele é muito mais amplo do que para diversos ramos do direito, como direito civil, direito do trabalho, direito empresarial. Ele se diferencia. Então, para a lei, o artigo 15, propriamente dito, empresa pode ser uma firma individual, sociedade, órgãos de administração direta ou indireta e fundacional. E é importante ressalvar, com ou sem fins lucrativos. O que significa isso? Para o direito previdenciário, esse conceito de empresa, ele é muito mais amplo e não está preocupado se a empresa, órgão, entidade busca ou não lucro, né? Finalidade lucrativa. Se é um comércio, busca lucro. Para ele não importa muito não. O que importa é muito mais a relação com o segurado, com aquele que vai prestar serviços. É nisso que vai se encaixar esse conceito de empresa. Isso é bom você ter em mente, principalmente quando se pensa nas contribuições sociais. A empresa ela tem a sua própria contribuição. O segurado também. Então, cada um vai ter a obrigação também de contribuir. E aí cita também na lei alguns equiparados à empresa. Por exemplo, o contribuinte individual, pessoa física, com relação ao segurado que ele presta serviços. Exemplo, eu como advogada contrato uma secretária para ter no meu escritório. Tenho meu escritório profissional liberal, trabalho sozinha e contrato uma secretária. Ela será empregada. Com relação a esta minha empregada, eu sou considerada uma empresa para o direito previdenciário. Eu me equiparo a uma empresa. Também cooperativas, associações, entidades de qualquer natureza ou finalidade. Veja como dá uma amplitude muito grande esse conceito. Para embarcar a todos. Com relação, tem empregados, tem alguém que lhe preste serviços, elas serão consideradas, sim, equiparadas às empresas. Tá ok? Assim até mesmo como a gente tinha falado ali da administração pública. Quando, por exemplo, o município não institui
em seu âmbito, um regime próprio para os seus servidores. Com relação a esses servidores, eles estarão amparados pelo regime geral como empregado e este município será considerado empresa nos conceitos previdenciários. Então, vai ter que contribuir como uma empresa, por exemplo. Tem todas as obrigações como uma empresa. Quem mais ali vem equiparando as empresas? Também missões diplomáticas, repartições consulares de carreira estrangeiras. Também são equiparadas a empresas. E olhe lá, o regulamento, decreto 3.048 de 99, em seu artigo 12, traz outras pessoas, outros equiparados à empresa. É o caso do órgão gestor de mão de obra, aquele que faz a intermediação, do trabalhador avulso com empresas que ele irá prestar serviço, o operador portuário e também o proprietário ou dono de obra de construção civil, com relação a segurados que prestam serviço, tá ok? Eles também serão considerados equiparados, estão lá no decreto, mais alguns que são equiparados à empresa. Já o conceito de empregador doméstico é diferenciado. Então, nós temos uma noção que o empregador doméstico é aquele que vai empregar o empregado doméstico. Tem um empregado doméstico a seu serviço. O empregado doméstico vai se caracterizar que ele vai exercer atividades em âmbito residencial sem uma finalidade lucrativa. Perfeito. Então, para este empregador também vai ter um conceito diferenciado. Não vai equipará-lo a uma empresa. Ele tem um conceito próprio, o conceito de empregador doméstico, que é a pessoa ou família que admite a seu serviço sem finalidade lucrativa o empregado doméstico. Então, a principal diferenciação é que o empregador doméstico, como já falo, ele vai contratar o empregado doméstico. Não importa lá se para a empresa também tem finalidade lucrativa ou não, tá ok? Então, vistos esses conceitos, vamos treinar com os exercícios? Me acompanha aí o primeiro exercício na sua tela. Para fins previdenciários, a principal diferença entre empresa e empregador doméstico é que a primeira se caracteriza por exercer atividade exclusivamente com fins lucrativos e a segunda não. Bom, o conceito de empresa, como visto, não quer dizer que ela exclusivamente busque fins lucrativos, o que deixa a questão errada, incorreta. A principal diferença entre a empresa e as equiparadas e o empregador doméstico é que o empregador doméstico vai contratar o empregado doméstico, o segurado empregado doméstico. Tem uma caracterização toda diferenciada, mas tem sim situações em que o conceito previdenciário de empresa vai abranger algumas que não buscam fins lucrativos. Mesmo assim, serão consideradas empresas para o conceito previdenciário. Então, o principal diferencial de ambas não é a questão de lucro, a finalidade lucrativa. Tome um cuidado também nas questões com as palavras que limitam muito, como o exclusivamente aqui. Então, essas palavras que restringem, limitam, toma cuidado, principalmente em provas de direito, porque em geral também as suas regras vêm com as exceções, tá ok? Cuide então com essas restrições. Vamos para a próxima questão? Me acompanhe na tela. Nos termos da Lei 8.213 de 1991, não são beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependente do segurado: A. Seus pais. B. O seu irmão inválido de 30 anos. C. O seu irmão não emancipado menor de 21 anos. D. O companheiro que mantém a união estável. E E. O enteado menor, ainda que não comprovada a dependência econômica do segurado. O comando da questão está nos solicitando quais das situações, quais desses dependentes não se enquadra no conceito, isso é, qual que não vai ser considerado dependente. Então, como fala ali na B, o irmão maior de 30 anos, que já tenha 30 anos, mas seja inválido, pode ser considerado? Claro que pode, sem problema nenhum. Assim como filhos, pais, são considerados. A alternativa que está incorreta, que é a nossa alternativa correta da questão, é a letra E. Por quê? O enteado, ele pode ser considerado dependente? Claro que pode, sem problema nenhum. Porém,
O que deixa a questão incorreta é falando que ainda que não comprovada a dependência econômica, pois o enteado deve ser comprovada a dependência econômica para que seja equiparado a filho. Perfeito? Próxima questão. José, com 16 anos de idade, não emancipado, vive às expensas de seu irmão mais velho, João, que é segurado da Previdência Social. Nessa situação, José é considerado beneficiário do regime geral de Previdência Social na condição de dependente de João. Essa questão foi tida como correta. Então, a questão fala de um irmão que é dependente de outro, que é segurado. É caso, sim, ele fala de 16 anos, não emancipado, perfeito, ele é considerado dependente. O que poderia deixar incorreta essa situação é se ele tivesse citado uma esposa para o segurado, um filho, ter os pais. Como não citou nenhuma situação, foi muito objetivo, a questão foi considerada correta, tá ok? Agora, se a questão viesse apresentando que o segurado fosse casado, por exemplo, aí o seu irmão não seria considerado dependente pela exclusão de dependência pelas classes, visto que o cônjuge está na classe 1 e o irmão está lá na classe 3. Mas como não citou nenhuma outra pessoa em classes anteriores, é tida como correta. O irmão é sim considerado dependente do segurado. Perfeito? Então encerramos aqui as nossas questões, a análise sobre o conceito de dependente, de empresa, empregador doméstico, os excluídos do regime geral. Não deixe de estudar a lei sempre. Pega o decreto, pegue a lei, dê uma lida nos artigos e sucesso e bons estudos para você. Nos vemos numa próxima. Até mais!